Alexandre da Medicine News aqui de volta e vamos às notícias de hoje mais importantes. Mais uma dor de cabeça internacional para a tirania do STF aqui do Brasil, judicial brasileira. O caso Felipe Martins, o ex-assessor de Bolsonaro. A Justiça dos Estados Unidos, de Trump, acaba de autorizar hoje, no dia 9 de abril, foi hoje o dia marcado para essa audiência, autorizou o prosseguimento do processo movido por Felipe Martins. Ou seja, o que aconteceu no dia 25 e 26 de março, o último agora, que o STF aceitou a denúncia de Bolsonaro e colocou eles como réus. O mesmo procedimento aconteceu hoje da Justiça americana aceitando a denúncia. E não houve questionamento, não houve defesa, não houve nada da Justiça alegando para interromper esse processo ou colocá-lo na gaveta. Pelo contrário, eles vão ajudar, auxiliar para desvendar e colocar essas coisas no ventilador, todos esses crimes que esses aí cometeram, que fazem parte até do Brasil, alguns deles. Então, do processo movido por Felipe Martins, ex-assessor internacional do governo Bolsonaro, em razão de um registro migratório falso, eles já sabem que ele é falso, que apareceu no sistema do CBP, Serviço de Alfândega e Proteção de Fronteiras, em abril de 2024. Esse documento fraudulento surgiu enquanto Felipe estava preso no Brasil. E, coincidentemente, durante a presença de uma delegação da Polícia Federal em solo americano. Olha só, as coisas já se ligando. Polícia Federal Brasileira em solo americano, e aparece esse documento, sob ordens do ministro Alexandre de Moraes. Então, isso já está esquentando, que Alexandre de Moraes está indicando aí que ele está envolvido nesse negócio. Nos Estados Unidos, essa autorização judicial equivale ao recebimento formal de uma denúncia. Ou seja, há indícios, sérios o suficiente para que a investigação siga adiante. Então, eles acataram isso hoje, dia 9 de abril, com o apoio declarado do governo americano, de Trump e Elon Musk, e até mesmo o dono do Rumble deu uma forcinha, E os fatos falam por si. O próprio governo dos Estados Unidos já confirmou que o registro era falso. Já tem essa confirmação. Alan dos Santos já disse isso nas suas lives. Muitos outros, como Paulo Figueiredo também, um repórter que está lá nos Estados Unidos, brasileiro, disse que já foi constatado que era falso. Isso aí ninguém pode discutir mais. Eles vão descobrir quem que autorizou isso. Quem foi a peça-chave. O dado foi removido do sistema em julho de 2024. Ele já tem esse tipo de dados. A grafia do nome no sistema era errada. Felipe com E. Felipe. Tá tudo errado. Falsificaram o nome dele. A classe de visto não era compatível com a de Felipe. Então tá tudo alterado. A entrada nos Estados Unidos nunca ocorreu. E Felipe Martins, aqui no Brasil, ficou 10 dias numa solitária, sem ver a luz do dia, e mais 6 meses na cadeia, em regime fechado. Injustamente. Como é que pega um ex-assessor de um presidente, ex-presidente da República, coloca ele na cadeia? Um rapaz ilibado, inteligente, competente, que não roubou ninguém, não cometeu crime nenhum, e ficou por mais de 6 meses na cadeia? Isso é crime. Tem que ser apurado, e os responsáveis têm que ser punidos. Aqui o advogado Chiquini, advogado de uns que estão enrolados nesse processo, dos 34 nomes da denúncia do golpe, ele está dizendo que esse processo foi acatado, como a gente acabou de dizer, e deve ser resolvido tudo ainda este ano, porque não existe nenhuma divergência, não existe nenhum atropelo, nesse aceite de hoje, e eles vão, a justiça vão ajudar a elucidar esse caso. Então diz ele que não tem nenhuma barreira, ele vai correr, e nesse ano de 2025 já deve ter sido tudo esclarecido. Esse advogado Chiquini tem falado isso, e é verdade. O mais chocante, o registro só apareceu após a prisão no Brasil. Ele foi preso, aí esse registro apareceu.
Felipe Martins foi preso em fevereiro de 2024, acusado falsamente de ter viajado aos Estados Unidos em dezembro de 2022. Já está comprovado que foi falso. Seus advogados apresentaram provas sólidas de que ele jamais saiu do Brasil naquele período. Mesmo assim, Alexandre de Moraes, STF, ele foi mantido preso por mais de 6 meses e 10 dias numa solitária. Isso tem que ficar bem explicado. Porque vai você ficar um dia ou dois numa solitária? Eu nunca fiquei. Mas é tudo escuro, você fica ali como se não estivesse dentro de uma caixote, no inferno. Uma coisa horrível. E ele não merecia isso, porque ele não fez nada. Ele foi preso injustamente. Isso é crime, rapaz. Ele ficou isolado, sob ameaças e condições desumanas, sabe? Ferindo os direitos humanos, né? Que a esquerda gosta muito de defender os direitos da mulher, os direitos dos negros, os direitos humanos, mas é tudo uma conversa fiada. O que eles estão fazendo é tirania e ditadura, né? E muitas coisas ruins no Brasil. Tudo isso sob o silêncio cúmplice das instituições, né, brasileiras e a censura imposta no Brasil por Alexandre de Moraes, o imperador do STF. Hoje, os Estados Unidos conduzem 2 investigações federais independentes ligadas ao caso. 2. Enquanto isso, Felipe está proibido de usar redes sociais, de falar à imprensa ou de ser ouvido na Câmara dos Deputados. Ele está proibido de tudo. Ele anda com uma tornozeleira eletrônica e não pode nem sair de casa. E o ministro Alexandre de Moraes multou ele esses dias em R$20 mil por ele aparecer num vídeo do seu advogado, o Coelho, Sebastião Coelho, ex-desembargador aqui do Brasil, da Justiça, que hoje advoga para ele. Ele estava mudo atrás no vídeo e, por causa disso, sem infringir também de novo a lei, mais um outro caso, ele aplicou uma multa de 20 mil para o Felipe e para o advogado Sebastião Coelho. Tudo errado, esse Alexandre de Moraes não segue as leis, né? Tudo isso sob o silêncio cúmplice dos brasileiros, né? Do Poder Judiciário, diz ele. Por que tanto medo do que Felipe Martins tem a dizer? Para não deixar ele falar com os amigos, longe de Bolsonaro, não pegar redes sociais, não trabalhar, ficar em casa lá o dia inteiro, né? Sem fazer nada. Por que isso? Porque ele tem muito a dizer do que ele passou aqueles dias e ele vai elucidar e esclarecer as verdades ainda mais. Talvez porque quando a verdade comece a aparecer, quem se sustentou em mentiras corre o risco de cair. A fraude documental internacional, o abuso de poder e a perseguição política sistemática já seriam, por si só, motivos para a aplicação da Lei Magnitsky. Essa Lei Magnitsky é a morte financeira para aqueles que serão taxados com essa lei. Essa lei proíbe uma pessoa de ter um cartão de crédito, de ter investimentos em outros países, principalmente nos Estados Unidos. Em todos os países onde os Estados Unidos têm ligação com os outros países de primeiro mundo, até de segundo, terceiro mundo, que os Estados Unidos faz, né, tem parte em todo o mundo. Então, se tiver alguma ligação com os Estados Unidos, com cartão Visa, Mastercard, esses que forem alcançados por essa lei Magnitsky serão punidos e não poderão nem abrir contas, até mesmo aqui no Brasil. Então é muito sério. O recado da Embaixada dos Estados Unidos foi claro: ninguém envolvido em fraude ficará impune. Então a gente está vendo isso hoje. Foi uma vitória, né? No caso Felipe Martins, que é um ex-assessor de Bolsonaro, é um cidadão brasileiro que não cometeu nenhuma injustiça e ficou preso. Enquanto que José Dirceu, Lula, Vacari, né, tesoureiro do PT, Marcelo da Odebrecht, Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que nunca foi preso, mas tem vários processos contra ele, e que esses outros nomes aí estão livres, leves e soltos e roubaram muito o Brasil e continuam, ó, e não pega nada, não fica nem um dia na cadeia. Enquanto que o Felipe Martins tem uma ficha limpa, ilibada,
um garoto inteligente, um rapaz inteligente, formado, e está passando esse vexame, está estragando o seu currículo, a sua vida, por causa da tirania do STF. Alexandre da Medicine News, nos ajude a chegarmos a 10 mil inscritos, compartilhe esse vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo ou até mesmo um inimigo, e não se esqueça de deixar aquele